Olá pessoal, todos sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo aqui de domingo. E esse domingo é especial, Dia das Mamães, né? Honre a sua mãe, né? Prestigie, que vocês tenham um dia maravilhoso. Mas hoje eu venho aqui aproveitar também o ensejo e trazer a vocês um conhecimento que venha corroborar, né, para a sua edificação. Não apenas para expandir o seu conhecimento, né, mas além disso lhe dar uma estratégia em uma direção nesse momento histórico que nós estamos vivendo, especialmente agora no calendário 2023. Eu estou gravando esse vídeo em ato contínuo, não vai ter edição, tá bom? Então se eu parar no meio para beber água, alguma coisa, eu estou indo direto e reto, porque eu ainda não tenho tido tempo, né, de gravar esses conteúdos para o YouTube com antecedência adequada para passar, né, para alguém fazer a edição, né, para o videomaker fazer a edição. Então ainda não tem dado tempo, mas eu estou gerenciando esse tempo e isso vai acontecer. Enquanto não acontece, vamos lá esse modelo, ok? Está funcionando muito bem também. Hoje nós vamos falar sobre a indústria da música e a correlação que existe dessa indústria da música com o governo do anticristo. Parecem coisas estranhamente antagônicas, mas elas estão intimamente ligadas. E eu vou mostrar para vocês através desse vídeo. Já é de conhecimento de praticamente todo mundo, né? É notório isso, que o diabo, quando ele foi criado por Deus, então ele foi criado por Deus, Deus é o criador de todas as coisas, o diabo nada cria, ele não é capaz de fazer uma grama, né, um capim, né? Deus fez todas as coisas, ele pode transmutar a matéria, transformar a matéria é uma coisa, agora você fazer algo do nada absoluto, somente Deus é capaz de fazer, ok? Então, quando Deus criou o diabo, ele já tinha, desde a sua criação, uma forte ligação com a música, em especial com a adoração. Por isso que aqui na Terra ele procura profanar o máximo possível a adoração verdadeira e genuína, tá? Quando ele foi criado, instrumentos musicais foram preparados também. Então isso mostra que ele tinha uma intimidade com esses instrumentos musicais, não apenas de saber tocá-los, mas também como canto, como adoração e tudo mais, né? Então vou colocar aqui um trecho de Ezequiel 28:12. Você era o modelo de perfeição, o diabo era um modelo, guardou isso, de perfeição. Olha só que inversão de valores, né? Talvez um dia você também foi um modelo, você também foi uma referência para muitas pessoas, mas em algum momento você se perdeu, né? E nós temos que resgatar isso. Então, gente, pecado confessado é pecado perdoado e você prossegue, tá bom? Aprende com seus erros e prossegue, levanta e anda, bate a sandália, bate a poeira da sandália e prossegue. O negócio é não desistir, é como andar de bicicleta. Parou, você cai. Fé é como fazer uma espécie de musculação espiritual. Você tem que exercitar a fé e aí essa fé se torna forte. Não é da noite para o dia, tá? Você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria. E essa sabedoria ele usou de forma deturpada e enganou a terça parte dos anjos, o que é muito, tá? Trilhões. E de perfeita beleza. Então tudo hoje que nós temos assim como arquétipos de beleza, ícones aí falam, esse é bonito, aquela é bonita, esse é o sex symbol, né? Tá anos-luz de distância da beleza que tinha o próprio Lúcifer, né? O próprio Satanás ali. Isso aí está Ezequiel 18:12. Outro texto também que vale a pena ler, também de Ezequiel. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, então ele ganhou pedras. Por isso é importante, digo e ressalto, assista o meu vídeo aqui no YouTube, O Poder das Pedras. Assistam também a questão do lado oculto dos chakras, tá? Vocês vão entender melhor as linhas de lei e tudo mais. Fica a dica desses vídeos, veja também Espadas de Fogo, é uma série, tá? E tudo isso vai corroborar para o seu crescimento espiritual.
né? Então, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Ouro não é pedra, né? Então, metal. Em ti se fazia os seus tambores. Epífaros, no dia em que fosse criado, foram preparados. Olha só, Ezequiel 28:13. Então, este querubim, ele era um querubim, por isso que a mesma patente está tomando conta do caminho que leva à árvore da vida, né? Porque havia uma proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós já falamos sobre isso, né? Porém, esse querubim tão especial, tão belo, tão sábio, um modelo de perfeição, ele acabou caindo, né? Acabou caindo. Então, se você deixar de vigiar e orar, você cai. Salomão, o homem mais sábio, caiu. Então, não deixa de vigiar e orar, porque você cai. É uma certeza matemática, tá? Ele era um modelo de perfeição, algo para ser imitado, algo para ser espelhado. E hoje, o que ele tem feito? Ele tem feito também um espelhamento na terra para que o mundo espelhe a ele, para que o mundo imite os valores dele, para que o mundo seja contaminado com a síndrome de Lúcifer, né? Aquilo que ele fez nos céus, ele está fazendo na terra também. É uma segunda rebelião, não é? Então, ele tocava, obviamente, vários instrumentos, era um adorador, né? Devia ter uma voz espetacular. Vale lembrar também que Satanás não é o nome dele. A gente fala, Satanás, o capeta, né? Satanás é uma palavra que deriva do hebraico, quer dizer o opositor, o adversário. Então, é um adjetivo. Quando você fala Lúcifer, é portador de luz, não é? Então, também não é o nome dele. Quando você fala diabo, vem do grego, diabolos, aquele que traz divisão. São adjetivos. Não é o nome. Segundo os judeus, o nome dele seria Samael, tá bom? O nome até pouco importa aqui, mas eu apenas estou passando a título de conhecimento, ok? Então, o diabo, a Bíblia nos orienta uma série de coisas antagônicas ao que ele fez. O que ele causou no céu? Contenda. Essa contenda promoveu divisão e houve a expulsão dele do paraíso e ele foi lançado na terra, né? E ele fez aqui na terra uma segunda rebelião, algo que eu consigo desmembrar melhor, né, nos Guardiões do Tempo, tá? Lá tem uma plataforma, né, no Hotmart, onde ainda não tem censura e lá eu posso falar abertamente. O que faz para ser um guardião? Basta você ter o chamado. Quem chama, capacita. Deus não chama os preparados, mas capacita aqueles que ele determina, né? Não é assim? Então é essa a maneira. Basta ter o chamado. Todos são bem-vindos. Se você não tem o chamado, você não dura. Simples assim, poderoso assim. E lá sim eu posso falar a respeito de uma série de coisas que eu não posso falar aqui, inclusive da ordem mundial, de picadas e uma série de outras coisas. Mas enfim, aqui eu quero passar pistas para vocês, quero passar conteúdos para vocês, e basta você perseguir, basta você pesquisar, né, e seguir as orientações que eu estou lhe dando, e você também vai receber orientação que vem do alto e estratégias para esse momento histórico, tá bom? Então a Bíblia diz para você evitar fofocas, para você evitar contendas, não é? Para você evitar fazer maledicência, porque isso aconteceu no céu. Por isso Deus odeia quem semeia contenda entre irmãos. E é o que mais tem na terra, né? Olha o que o diabo tem feito, né? Por isso ele promove tanta divisão em nosso meio, tanta contenda, tanta fofoca, tanta intriga. Nós que deveríamos ser o modelo para o mundo, né? Deveríamos ser a referência, como o diabo era o modelo, né? Olha só o que ele faz. Nós nos tornamos um modelo deformado, né? Um modelo contaminado para o mundo. O mundo olha para a igreja hoje com certo asco, né? Olha, puxa vida, como são divididos, quanto roubo, quanta mentira, quanta fofoca. Pessoas se convertem, entram na igreja e pensando, puxa, que bom, estou convertido, sou nova criatura, que bênção, né? Só que aí conhece os bastidores da igreja, vê muitas vezes a negligência, vê roubo, não vê mais falar de amor, de santidade, de perdão, de compaixão. As pessoas não se ajudam, ao contrário, apontam o dedo, falam mal um do outro. Essa pessoa sabe
sai e não quer nunca mais saber falar de igreja. Ou seja, o que o diabo está fazendo? Está fazendo na terra o que ele fez nos céus, né? Está afastando milhares de pessoas de Deus, inclusive de dentro das igrejas. E muitas igrejas, a igreja está lotada de gente interesseira, né? Vamos combinar? Não está lotada de gente que ama a Deus, que estão indo lá porque querem a prosperidade, porque querem unção, porque querem poder, porque querem a cura, porque querem ver milagre, porque querem ver entrevista com o demônio, mas não estão lá para adorar a Deus, entende? Incondicionalmente. Então o diabo ele tem tido êxito nesse ponto, né? E é algo perigoso isso, e o remanescente fiel, estou falando para você, remanescente fiel, nós temos uma missão, mais que uma missão. A missão não é uma palavra adequada, nós temos um propósito, é por isso que você e eu estamos vivos. Nós temos aqui um propósito de ser modelo para o mundo, ser uma referência para o mundo, ser luz nesse mundo tenebroso, né? Então por isso que ele vem causando divisões. Olha o que a Bíblia diz. Evite, porém, controvérsias tolas, é a Bíblia dizendo, as Escrituras Sagradas. Evite, porém, controvérsias. Ou seja, eu penso de uma maneira, você pensa de outra. Eu vou ficar discutindo para quê? Por quê? Porque eu sei em parte eu conheço, em parte eu profetizo. Então não vou discutir com você. O que importa, o que nos liga é o amor de Deus. Você acredita em Deus? Você ama Deus? E é isso que importa. Quem vai julgar é Deus, não sou eu. Então para de ficar fazendo fofoquinha. Controvérsias tolas, genealogias, falando de genealogias, eu sou descendente de Abraão, Isaac e Jacó, pouco importa, Jesus morreu por todos, né? Discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor, a palavra de Deus dizendo, tá? Portanto, aquele que provoca, preste atenção, aquele que provoca divisões, advirta ele uma ou duas vezes. Advirte, olha, você está fazendo divisão, você está fazendo fofoca, olha, para de ser maledicente, para de falar mal dos outros, olha sua própria vida, né? Em vez de apontar, né, o cisco do olho do irmão, tira a trave do seu, sabe? Olha para si mesmo, melhora a sua vida primeiro. Agora você adverte, é seu dever advertir, olha, você está falando dos outros, mas olha a sua vida como é que é, né? Então, cheque sempre a fonte. Normalmente, aquele que mais fala mal de todo mundo é o pior de todos, é o que mais faz bandalheira nos bastidores, onde acha que ninguém está vendo, mas Deus vê. Deus vê e Deus vai fazer a justiça também, tá? Advirta por uma ou duas vezes. Depois disso, rejeite-o, se afasta da roda dos escarnecedores. Estratégia de Deus para você, tá bom? Porque isso te contamina, tá? Isso aqui está em Tito, capítulo 3, de 9 a 10, tá? Seja uma referência para a sua vida, que isso seja um norte para a sua vida, tá bom? Lúcifer, lembrando, mas a gente pode chamar de Lúcifer, Lúcifer é portador de luz. Olha como está escrito na Bíblia. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Curioso, né? Jesus, ele ressuscitou aonde? Na alvorada do terceiro dia, né? Como foi tirado a terra, você que derrubava as nações, você que dizia em seu coração, Deus sabia de todas as coisas, viu? Subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Ele queria ser Deus. Esse foi o grande mal, né? Você desejar o que o outro tem. É a questão da inveja, dos ciúmes, né? É quando você tem ciúmes de alguém, você quer ter o que aquela pessoa tem, né? Só que sem pagar o preço que ela pagou para ter aquilo, né? Você simplesmente quer o atalho, né? Ou a inveja é pior ainda. Quando você inveja alguém, você não quer que aquela pessoa tenha. Você não quer que aquela pessoa seja feliz, não quer que aquela pessoa prospere. A felicidade das pessoas te incomodam. Eu sei disso. Mostrou que está feliz, lá vem pedrada. Não pode ser feliz, não. O crente tem que ser emburrado. Não cai nessa bobagem, não. A alegria no Senhor é a tua força, viu? O ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto do que as mais altas nuvens e serei como Altíssimo. Esse orgulho entrou no coração dele, né? E hoje nós queremos ser pequenos deuses também, quando você julga, sentencia e condena, sendo que a Bíblia não te dá autoridade para julgar. Isaías 14, 12 a 14. Né? Uma coisa curiosa é que Jesus também é comparado à estrela da manhã, né? Não é estranho isso?
Aí continua, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. De novo, a estrela da manhã, Apocalipse 22:16. Porque ambos, então, tanto Lúcifer, né, como Jesus, são comparados pelas Escrituras Sagradas como a estrela da manhã, os filhos da alva, né? Por que isso? Por que essa comparação, né? Por que essa referência nas Escrituras? Já parou para pensar? Porque eles são pessoas opostas, né? Jesus é o símbolo, é a expressão majoritária do amor, e o diabo é a expressão majoritária do ódio, né? Da vingança, da perversidade, da promiscuidade, da mentira, né? E mais acontece que ambos, Jesus e Satanás, vieram da mesma fonte, vieram do céu, também são filhos de Deus, né? São uma espécie de irmãos, assim como Jesus é nosso irmão também, não é assim? Né? E nós somos irmãos de Cristo, ele não nos chama de servos, mas de amigos, nós somos irmãos de Deus. Então, são irmãos também, criados pelo mesmo Criador, logo são irmãos. Então, por isso a Bíblia faz essa comparação. Só que um se perverteu, um se afastou da luz e ficou nas trevas. E Jesus veio para trazer luz àqueles que estavam nas trevas, aqueles que acolheram e abraçaram as trevas. Alguns voluntariamente, outros sem saber, outros foram enganados, porque o poder de persuasão do adversário é muito maior do que você pode imaginar, tá? Então ambos vieram de Deus, do Criador, vieram do céu. Porém, Lúcifer, ressaltando, se corrompeu, ele perdeu o seu brilho. Mais uma vez eu ressalto, é a planta longe da luz. Ela perde o seu viço, perde o seu perfume, perde a sua beleza, ela seca, ela fica feia, né? Perde a sua aparência, se afastou da luz. Portanto, o que sabemos, né, a respeito de Lúcifer estão mais ligados aos seus atos, né? O opositor, o adversário, o acusador, né? É esse tipo de coisa. Ele é o acusador. Quando você confessa um pecado para Deus, se arrepende, aquele pecado é perdoado e pronto, Deus esquece. Deus esquece. Mas o acusador não, ele vai sempre te lembrar, se lembra daquilo que você fez, mesmo que você tenha confessado, para te jogar o peso da culpa. E quando você aceita isso, você afunda, viu? Você afunda. Não aceite o que o diabo diz para você, aceite o que Deus diz para você, ok? Nós precisamos hoje em dia também de referências, né? De referência, de modelos, né? Como Jesus se tornou um modelo para nós, nós também temos que ser modelos, assim como Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Que mais pessoas se levantem e possam fazer delas as palavras de Paulo, né? Podemos ser imitadores de Cristo e que o mundo possa olhar para nós e nos ver como uma referência positiva e não com asco, né? Não olhando, é crente, né? Estamos mal na fita, hein? Mal na fita. Lembrando, aí uma questão, talvez você possa se perguntar e eu vou responder no final desse vídeo. Por que Deus, então, sendo todo-poderoso, El Shaddai, ele não usa do seu poder, da sua glória, para simplesmente destruir o diabo? Pronto, acabou o diabo. Acaba com o diabo de uma vez. Né? Na verdade, não haveria nenhuma batalha, não haveria nem guerra, né? Seria um massacre. Se Deus usasse todo o seu poder contra o diabo, seria um massacre. Acabaria num estalar de dedos, transformaria ele em energia novamente, deixaria de existir o diabo. Mas por que Deus permite que ele ainda continue existindo, tanto ele quanto os demais anjos caídos que foram expulsos do paraíso junto com ele? A terça parte, que é bastante. No final do vídeo eu vou responder, tá? Então, Deus ele permite com um propósito, e a gente vai entender isso aqui melhor, tá? Você vai saber do final do vídeo. Houve todo um planejamento, né, embora você não saiba, eu estou te avisando, muitíssimo detalhado para que chegássemos ao ano 2023 e tem outras coisas que ainda vão ocorrer neste ano, tá? Eu vou te adiantar algumas dessas coisas e vou te lembrar outras coisas como nós chegamos até aqui. Quando fala, por exemplo, da ordem, tá? Não posso falar muitas coisas aqui. Quando fala da ordem, essa questão da ordem, na nova ordem, tem sido falada há décadas tem sido falado sobre uma nova ordem, para que você aceitasse agora, né? Então o grande reset é uma coisa mais favorável para você aceitar agora. O Musk já deixou claro, a inteligência artificial vai acabar pegando toda a mão de obra humana, então as pessoas vão perder o emprego e vão precisar de um salário universal, que é exatamente a proposta do grande reset. Tem vídeo no meu canal a respeito
respeito disso. E o próprio Klaus se autoproclama: eu sou o Papa da nova ordem, né? Olha só que coisa. Então hoje, mais do que nunca, se fala sobre nova ordem e as pessoas aceitam isso. Aceitam porque vão ser obrigadas a aceitar, tá? Vai ter a marca e quem não aceitar a marca, o bicho vai pegar. Ah, mas Daniel, a OMS diz que acabou a PAN. Acabou por enquanto, porque primeiro eles estão preparando, pavimentando para calar a boca das pessoas, criando métodos de censura nas redes sociais para que a verdade não possa ser dita. Hoje já tem os verificadores de fatos anônimos, né? Que a BBC comprovou, eu postei ontem no meu Instagram, inclusive a matéria, né? Comprovou que muitos desses verificadores de fatos anônimos são pagos pela indústria farmacêutica para falar que é fake news, qualquer coisa que venha ferir o sistema, o planejamento, o projeto, a base que vai ser o esteio, né, para o grande reset e um controle populacional, além da diminuição da população, tá bom? Então, houve um planejamento muito detalhado para chegarmos no tempo que nós estamos vivendo hoje, 2023. Tudo foi meticulosamente planejado e foi lançado na sociedade gota a gota, gradualmente. Porque se jogasse de uma vez só, as pessoas não iam aceitar. Hoje já se aceitam. Antigamente era diferente, né? Havia mensagens subliminares em discos. Lembra disso? É a época do disco. Eu sou dessa época. Aí você põe o disco ao contrário, tinha uma mensagem subliminar. Não só auditiva, né, em discos, mas também tinha em desenhos para crianças, tinha em filmes, mensagens subliminares, abaixo do limiar de consciência. Isso, durante um período, funcionou, estava preparando a mente das pessoas para algo que viria depois, né? Então ele precisava encontrar meios de profanar os valores divinos, inclusive a adoração. E isso foi muito colocado em mensagens subliminares, tá? Em adoração ao diabo, apologia ao diabo, a mentira, a sexo, a pornografia, uma série de coisas. Então a sociedade foi bombardeada com mensagens subliminares. Hoje a mente das pessoas já está mais preparada para receber novas informações. E olha só o que tem acontecido. É claro, ele tem procurado muito profanar a adoração. Vou fazer um paralelo aqui, tá bom? Muito profanar a adoração. Porque ele sabe que a adoração verdadeira, a adoração legítima, em espírito e em verdade, tem muito poder mais do que você possa imaginar, tá bom? Na década de 80, se você é desse período, você deve lembrar que os louvores eram muito diferentes dos louvores de hoje, né? Não era essa coisa triunfalista, eram louvores de adoração, de exaltação a Deus, né? Não era nada, não era show, não era espetáculo, não tinha pirotecnia, não tinha efeitos especiais, não tinha igreja pintada de preto, não tinha balada gospel, né? Não tinha isso. Daqui a pouco tem inferno gospel, tem tudo gospel, né? Então na década de 80 os louvores eram verdadeiros, eram genuínos, eram feitos por pessoas, homens e mulheres segundo o coração de Deus, que amavam a Deus acima de todas as coisas e faziam aquilo com amor, não buscavam para si mesmo fama, dinheiro, prestígio, eles simplesmente eram adoradores, eram os verdadeiros levitas, né? Mas isso foi contaminado. Com o tempo, as coisas começaram a mudar. Naquela época, né, o conteúdo, até das letras, era um conteúdo diferente, eram muito mais sinceros, era um louvor simples, poderoso. Eu lembro que era uma época que tinha muitas vezes apenas a voz, violão e unção. Vocês lembram desse tipo de louvor? Voz, violão e unção, mas um poder tremendo, extraordinário. Levaram milhares de jovens aos pés da cruz. Os trabalhos de evangelismo utilizando adoração lotava estádios e muitas pessoas se converteram. E o que aconteceu com essas pessoas que se converteram? Não permaneceram, porque depois entraram em contato com o outro lado da igreja. Não foram alimentados com água viva, nem com pão da vida. Foram alimentados com aquilo que estava no coração de homens que estavam liderando o povo, já que a boca fala do coração está cheia. Os fariseus do nosso século começaram a disseminar no povo uma série de doutrinas humanas, doutrina de demônios, começaram a perseguir o vento e, é claro, o povo começou a se afastar. Então muita gente se afastou. Eu lembro que eu ia em seminários, numa determinada igreja XYZ, e um ano era um público, e a outro ano era outro público. O pastor mudou tudo, viu? É outra galera, rotativo, porque havia uma contaminação, as pessoas não conseguiam se manter
manter na igreja, porque a igreja não usava mais as ferramentas de Deus, e sim ferramentas do mundo, estratégias do mundo para atrair pessoas do mundo, estratégias carnais, como diz Paul Washer, para atrair crentes carnais. Isso durou muito tempo e dura até os dias de hoje, com raras e honrosas exceções, né? Não sei se vocês lembram, né, esses louvores de evangelismo lotavam estádios, lá os jovens choravam, se quebrantavam, havia assim uma adoração verdadeira, né? Jovens eram sedentos, né? Lotavam as igrejas, estádios para adorar de todo o seu coração, adoravam de verdade, havia arrependimento, não tinha show, não tinha espetáculo, não tinha efeitos especiais, havia apenas pureza do coração, era adoração, não era espetáculo. A única estrela que brilhava era Jesus, não eram as pessoas. Hoje em dia parece que viraram profissionais, né? Virou show, virou espetáculo. Não é mais uma adoração, é um show. Tem pirotecnia e tudo, tem fogos de artifício, tem luzes, tem balada gospel e tudo mais. Então naquela época, eles eram mais adoradores e menos cantores, né? Eram verdadeiros levitas. E hoje não, ficou uma coisa profissional, assim como muitos pastores, né, não tem o chamado pastoral, porque para você servir a Deus você tem que ter o chamado. Ser pastor é chamado, não é profissão, virou profissão. E eu vou contar isso para vocês em alguns detalhes, tá? Eu sei que vai escandalizar muitos, mas a verdade é assim mesmo, a verdade é amarga, viu? Então te prepare para a verdade. O que aconteceu? Pesquisa o que aconteceu com aqueles adoradores do passado que adoravam de verdade, em espírito e em verdade, levavam multidões aos pés da cruz. Pesquisa o que aconteceu com essas bandas, pesquisa o que aconteceu com esses homens e mulheres de Deus que louvavam de verdade, né? Claro, muitos permaneceram e permanecem até hoje, graças a Deus pela vida deles, mas outros se corromperam, outros se venderam, outros se mercantilizaram a fé, outros se envolveram com política, outros criaram muito eu faço, meu ministério, muito eu, mais uma vez, quando tem muito eu, ele não opera, né? Se corromperam, se desviaram, mudaram seus valores e se colocaram como verdadeiros artistas, viraram artistas e não mais adoradores, né? Uma grande pena isso, né? Entrou vaidade, entrou orgulho e entrou soberba. Olha, prato predileto do diabo, né? Vaidade, orgulho, soberba. Tá cheio nosso meio, não tá? Pois é. Foram inoculados no corpo de Cristo. Tudo isso foi inoculado. Isso daí foi colocado desde os altares, porque o coração fala do que a boca fala, do que o coração está cheio. Um coração altivo, soberbo, quer ele seja levita, quer ele seja pastor, ele vai falar aquilo que está no coração dele. O povo se alimenta de algo contaminado. Não é mais pão da vida, não é mais água viva, com raras e honrosas exceções. Naquela época era muito puro, viu? O louvor era da época de 80, início da década de 90 também. Nessa época, sim, o satanismo invadia as igrejas, algo que eu narro nos meus livros, especialmente Filho do Fogo. Eu narro muito a questão dessa invasão nas igrejas, tá? Filho do Fogo foi lançado em 1999, tá bom? Só para vocês terem uma ideia de quanto tempo tem Filho do Fogo. E aproveitando o ensejo, estou mudando de editora, tá? Não tenho mais vínculo com a editora Arcádia, tá bom? Por força de contrato, eu não posso entrar em detalhes disso, mas eu posso dizer sim que não temos mais vínculo. Voltarei com outra editora no próximo semestre, provavelmente a editora Novo Século, que sempre me recebeu muito bem e foi muito idônea comigo. A Arcádia, claro, fez um excelente trabalho com meus livros, mas por motivos de força maior, né, essa é a direção que eu tenho, bora mudar de editora. Então talvez você não encontre alguns livros, tipo História de Mitre e tal, mas você vai encontrar no próximo semestre, tá bom? Então milhares de pessoas naquela época se convertiam, lotavam as igrejas. Só que aí, nessa época, o satanismo invadiu muitas igrejas, e espalhou muita doutrina de demônio, espalhou muita vaidade, muito orgulho, muita soberba, né? Muita doutrina humana, se afastaram o valor, chegavam perto de líderes, ofereciam dinheiro e tudo mais, ofereciam vantagens aos líderes. Olha, eu vou te dar uma oferta de tanto, um empresário, satanista, tá?
vou te dar uma oferta de tanto. Ou então espalhavam boatos sobre o pastor. E vários satanistas dentro da igreja, infiltrados, confirmavam, viu o pastor saindo no motel, traindo a esposa. Eu também vi, eu também vi. Aí 3, 4 falando, as pessoas acreditam na mentira, não é? A maioria não disse crucifica, porque a maioria estava convencida que Jesus era impostor e pediram para soltar o bandido. Fizeram a mesma coisa. Então, muitas vezes, nos satanistas, quando infiltravam as igrejas, espalhavam boatos, calúnias e difamações contra os santos, contra os homens de Deus. E muitas pessoas acreditavam, porque aquilo ali não era 1, 2, 3, juntava 10 falando a mesma coisa, pronto, é verdade, é verdade. A mentira contada várias vezes ganha status de verdade, né? Já dizia o ministro de propaganda de Adolf Hitler, né? Então muitos desses líderes espirituais, né, eles acabaram fazendo alianças com o diabo, ou seja, não necessariamente uma aliança física, tá? Não pacto, não fazem parte do satanismo, tá bom? Você não precisa ser satanista para servir ao diabo. Isso é muito importante salientar. O diabo é muito esperto, ele seleciona muito bem quem vai fazer parte da alta magia, é altamente seletivo, tá? Desde a questão que eu já falei em outros vídeos do RH, mas não é só isso. Eles vão pegar pessoas capazes, bem instruídas, com boa oratória, inteligentes, têm ligações astrológicas, tem uma série de fatores que somados vão perfilar aqueles que eles vão recrutar para a alta magia e vão fazer parte de um sistema que eles acreditam que vão herdar a Terra, né? A Terra vai diminuir a população, inteligência artificial vai cuidar de toda a mão de obra, eles simplesmente vão controlar a Terra. Quando soltarem uma arma química aí, vão para o bunker, voltam, matou um monte de gente, ficou 500 milhões de pessoas, eles vão governar o mundo. Essa é a ideia deles, tá? Já falei disso num vídeo chamado Campos de Fogo, tá? Então muitas pessoas servem ao diabo sem necessariamente ter uma aliança com ele. A gente tem essa ideia errada, precisa ter aliança, pacto, não. Muitas pessoas servem. Você mentiu? Você é mentiroso? Está servindo ao diabo. Você é adúltero? Está servindo ao diabo. Você deseja o mal do seu irmão? Você é invejoso, é ciumento, é ganancioso? Está servindo ao diabo, porque isso não são os valores que Cristo nos ensinou. Muito ao contrário do que isso. É melhor dar do que receber. Você é avarento? Você serve ao diabo. Simples assim, tá? Então você não precisa ter aliança com o diabo para servir a ele. Ele é muito inteligente. Então, de forma gradual, muitas coisas santas foram sendo profanadas. De repente, nós vemos pastores aliançados com maçonaria. Virou algo normal, né? Pastor maçom muito normal. Pastores na política, normal, pastor na política. Só que você não pode ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Ou faz uma coisa ou faz outra. Porque senão você vai ter vai ser medíocre nas duas coisas. Chamado é tempo integral. Você não vai ver ninguém que aceitou o chamado fazendo mais de uma coisa. Ou você se dedica a Deus e ao ministério, né? Ou então não dá para você fazer duas coisas ao mesmo tempo, simplesmente não dá. Eu sirvo a Deus em tempo integral, 24 horas por dia, eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou produzindo, não só para os vídeos, para livros, para a aula dos guardiões, para leitura guiada, para seminário online. Se você não participou, você pode comprar, tá lá na bio do meu Instagram, você pode comprar o seminário, 7 horas de conteúdo, com muitos vídeos e imagens do meu acervo pessoal, tá? Que apagaram da internet, mas eu tenho, tá? Então tem dezenas de vídeos e imagens, você pode assistir quantas vezes você quiser, tá? Além do que vem acompanhado com uma apostila de mais de 50 páginas, deu bastante trabalho para desenvolver, então fica aí a dica para você, tá bom? E você vai estar economizando bastante, viu? Porque no seminário presencial você gasta com deslocamento, com hospedagem, com comida, etc e tal, né? No online não, você compra uma vez, a família toda assiste mais de uma vez, você pode estudar, esse é o objetivo, mas eu vou voltar com seminários presenciais no próximo semestre, tá bom? Assim que meu filho nascer, eu vou estar voltando. Então, de repente, vemos pastores ligados em vários locais e também profanando valores, vendendo nas igrejas objetos ungidos e consagrados. Jesus não expulsou os mercadores do templo? Pois é, eles voltaram, né? Comercializam tudo, já tem até Bíblia uma vez. Lembra dessa história de uma Bíblia vendida por mais de R$900? Uma Bíblia, era uma Bíblia profética, vendida por R$900. Pesquisa lá quem é que falou sobre isso, né? 2 líderes religiosos muito importantes, né?
o Malakraia e o Cerola. Os dois se uniram para vender uma Bíblia de 900 paus, né? Achando que isso vai trazer bênção. Quem prega prosperidade, sabe para quem que vai a prosperidade? Para quem prega, porque o dinheiro vai para eles. Eles desviam o dinheiro de você, eles te ameaçam. Então tudo que você faz, mediante uma ameaça, vai ter uma maldição se você não der, ou uma bênção, uma recompensa se você der, é diabólico, é interesse, não é amor. Foi deformado o valor. Tudo que você faz é por amor. Precisa de investimento à obra? Precisa. Eu preciso de dinheiro para comer, para pagar meu aluguel, para comprar roupa, para cuidar das crianças. Claro que eu preciso, mas eu não vivo pelo dinheiro. Então você quer ser um mantenedor do ministério? Vai ser bênção. Tá? Na descrição do vídeo tem lá o Pix, tá da minha conta, tudo. É maravilhoso que eu tenha mais mantenedores. Temos pouquíssimos, somos muito sinceros diante de Deus. Temos pouquíssimos e muitas vezes Deus não deixa faltar nada, claro, mas também não sobra, né? Todas as vezes que Deus mandou a mais, eu dividi, partilhei. Porque se eu não tivesse partilhado, eu já teria uma casa própria hoje. Mas eu fiz o que Deus mandou e não me arrependo, faria tudo de novo, sem nenhum arrependimento. E todo mundo que eu ajudei me ofereceu, sabe o quê? As costas, a ingratidão. Né? Porque quando as pessoas te veem, vê que você não serve mais, que você é inútil, né? Que você não tem mais condições de abençoar aquela pessoa, né? Financeiramente, por exemplo, pronto, você é inútil. O amor das pessoas só vai ser reconhecido na sua inutilidade, quando você não tiver nada para oferecer e as pessoas estiverem do seu lado. Dá para contar nos dedos, não enche os dedos da mão, meus verdadeiros amigos e amigas, tá? São poucos. Então você tem um chamado, tenha certeza, não é muita gente vai estar do seu lado não, tá? E começaram os pastores, então, os líderes religiosos, começaram a vender porcarias ungidas, consagradas a preços absurdos, né? E ameaçando o povo. Quero lembrar quando Moisés pede ao povo ofertas voluntárias para a construção do tabernáculo, por exemplo, ele não falou assim, quem não der vai ter a maldição da múmia, mas sobejou, a ponto de ele dar uma ordem, proibido ofertar. Eles fizeram por amor e gratidão. É isso que Deus quer que você faça. Por amor e gratidão, dê o melhor. Tá? Não dê esmola, dê o melhor para Deus por amor e gratidão, mas olha muito bem onde você está semeando, que seja terra fértil, tá? Não um profissional da fé, esses vigaristas, esses sem vergonha, esses salafrários, eles vão pagar caríssimo com Deus o que eles estão fazendo. Eles construíram templos faraônicos para impressionar você. Esses templos são construídos grandes, gigantescos, para te impressionar. É exatamente como catedrais de igrejas católicas, por exemplo, não feitos suntuosos para te impressionar. Não estou dizendo que o católico vai para o inferno, tá? Quem julga é Deus. Eu estou usando como exemplo. Então, constrói um templo faraônico. Quantos hospitais não poderiam ser construídos com um templo XYZ que você vê por aí? Mas não investem nisso, não. É melhor construir em templos. Templo é dinheiro, não é isso, né? Mais ou menos isso, né? Então, eles acabam construindo esses grandes templos para impressionar o povo e atrair o povo, né? Pastores passam a comprar grandes mansões, você vê? Muitos líderes das grandes igrejas são riquíssimos, são trilhardários, tá? Tem várias casas, não é uma nem duas, não, várias casas, e tudo mansão, tá? E aí quando você tem tanto dinheiro que você não tem mais o que comprar, são fazendeiros, compram gado, né? Pode pesquisar, pesquise esses grandes homens de Deus aí, entre aspas, né? Tem até jatinho, quando você não tem mais nada, quem tem um jatinho? Gente, olha, eu fico imaginando, quem compra um jatinho não tem mais nada para comprar, vou gastar meu dinheiro em quê? Vou comprar um jatinho, né? Tem jatinho, tem tudo, né? E aí ficam ainda chorando miséria, são hipócritas, sepulcros caiados, raça de víboras, eles mentem o tempo inteiro para você, né? E não mostram, o que é o grande paradoxo para mim, é que não mostram o mínimo temor de Deus. Eles mentem na cara dura, falam a mentira, eles conhecem a verdade, muitos conhecem a verdade, mentem na cara dura para você, né? E não tem temor de Deus. Mas, gente, a conta vai chegar, viu? E tô falando para você, líder, também, tá? Que tá brincando com o povo, que tá enganando o povo, né? Você vai pagar, viu? Vai chegar diante de Jesus, você vai olhar na cara dele e você vai... Presta atenção no que eu tô falando. Não vai ser boas as mensagens, as palavras que você vai escutar, não, tá? Né? Você acha que você vai viver para sempre? A gente tem ideia, estou mentindo, estou enganando o povo, vou viver muito ainda, tenho muito para roubar ainda, tenho muito para enganar esse povo. E se amanhã Deus pedir tua alma? Louco, essa noite pedirei a tua alma. E aí, como é que fica? Você quer ser o mais rico do hospital ou o mais famoso do cemitério? Já parou para pensar nisso? As igrejas se transformaram em grandes franquias, não é verdade? Hoje virou uma franquia. Os grandes ministérios viraram franquias, abrem igrejas pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Aí eles recrutam
recrutam pastores, entre aspas, pessoas mais novas, pessoas ambiciosas, a grande maioria de baixa instrução, essa é a realidade, não conhecem teologia, não conhecem Bíblia, eles não ensinam isso. Eles têm uma meta, a meta é arrecadar X valor por mês. Então, abrir uma igreja em determinado local, eles tiram o pastor da região principal, confortável dele. Vamos supor que tem um pastor que mora em São Paulo, tá? Aí ele foi recrutado por uma igreja grande, ele começa a ser pastor, ser treinado para ser líder. Aí vão abrir uma igreja, sei lá, no sul ou no nordeste, tá? Longe. Então eles distanciam esse pastor da família, dos amigos, de propósito. A igreja vai dar para ele, paga aluguel, paga a escola dos filhos, dá carro para ele, dá um bom salário, né? Dá convênio médico, dá uma série de benefícios, desde que ele seja um bom orador e ele consiga saquear o povo. Ele tem uma meta para bater, você tem que arrecadar tantos mil por mês, e não é pouco não, você tem que arrecadar tipo 1 milhão por mês. Se a sua igreja arrecada 1 milhão por mês, você é muito bem visto por aquele sistema corrompido, por aquela cobertura espiritual, né? Por aquela igreja XYZ. Aí aquele pastor que arrecada 1 milhão, ele pode ter de salário mais de 100 mil reais, o salário de um diretor, de um CEO, né? De uma multinacional. Então ele ganha muito bem. Então ele precisa preservar aquilo. Então ele usa tudo que ele tem e o que ele não tem para persuadir o povo, para enganar o povo, para fazer você errar o caminho, para te saquear. Vai te ameaçar, vai te apontar o caminho errado, vai te ameaçar de maldição e vai te oferecer um monte de porcaria ungida, um monte de campanhas de prosperidade, de cura, de milagres, etc e tal. Porque é isso que eles aprenderam, mas teologia mesmo, Bíblia, eles não sabem nada, né? Então, basta ter uma boa oratória e saquear o povo. Eles têm metas para bater. E você sabe que periodicamente esses líderes são chamados pelos seus superiores para terem reuniões. Eu sei disso porque eu conheço muito desses líderes que vieram desabafar comigo. Poxa, Daniel, eu estou me sentindo muito mal, porque eu fui lá numa reunião de líderes e a minha igreja, né, a igreja que me confiaram, não bateu a meta. Eu fui ridicularizado. Eles fazem meio na brincadeira, né? Mas ele foi ridicularizado, foi zombado, foi escarnecido, como se ele não tivesse valor. Olha só, todo mundo conseguiu e você não. E ele tem medo de perder aquele cargo, porque aquele cargo traz prestígio, traz dinheiro, traz reputação para ele, né? Então ele foi vendido, ele vende a fé, ele comercializa a fé. Não caia nesse engodo, tá bom? Então, se eles não abaterem a meta, eles têm um período para isso, então não sei quantos meses, se não conseguirem bater a meta, eles simplesmente são desligados. Você pode observar que determinados apresentadores de TV, eles estão lá por um tempo para te saquear dinheiro, só fala em dinheiro. Você liga de madrugada no programa gospel, só fala em dinheiro, né? Aí de repente muda o cara, é outro, porque aquele ali não conseguiu arrecadar o que ele precisava, o que o sistema queria, então coloca um outro no lugar, né? E eles acabam, se eles são demitidos, né? Olha só, demitido, que coisa, né? Eles perdem tudo, eles perdem todos os prestígios que ele tem. Então eles não querem perder, né? Então esse sistema oferece uma série de situações, de benefícios a esses pastores, né? Desde que eles sejam bons arrecadadores, consigam arrecadar uma boa grana do povo. Eles são extremamente cobrados. Que não atingem, são ridicularizados. Quero reforçar essa questão. Lembro mais uma vez, ser pastor é chamado na profissão, tá? Rapidamente você vê que um pastor com uma boa oratória, ele sobe de grau, né? Ele vira apóstolo, ele vira querubim, ele sobe de patente espiritual, mas não tem apóstolos mais nos nossos dias não, tá? Tem dúvidas sobre isso? Tem um vídeo no meu canal, né? Chamado Segredo por Detrás da Cortina. Eu falo sobre apostolado, falo sobre dízimo, falo sobre coisas que são proibidas falar nos altares, mas eu falo aqui no meu canal do YouTube. E quer saber mais? Eu vou pegar outra pessoa, procura o Eli Soriano. Eli Soriano escreve Eli Soriano dízimo. Eu não vou dizer que eu concordo com tudo que ele fala, tá? Mas porque nós sabemos em parte também. Mas o que ele explicou, a explicação que ele deu sobre dízimo é fantástica. É só digitar no YouTube Eli Soriano dízimo. A explicação é incrível, perfeita. Você tem dúvida sobre apostolado? Eu vou indicar para você o Mário Persona. Digita lá Mário Persona apóstolo, né? Apóstolos existe, alguma coisa assim. Ele vai te explicar de maneira muito simples, que eu também explico, mas eu estou dizendo que outras pessoas têm falado, tem vozes que clamam nesse deserto e anunciam a verdade. Sigam aqueles que te apontam o caminho da verdade, senão você se perde, tá bom? E isso
acabou mudando o discurso de muitos líderes simplesmente para agradar as multidões. Antigamente se falava de perdão nos altares, de santidade, de amor ou de fé. Hoje não se fala mais. Usam até técnicas de neurolinguística para promover uma euforia coletiva, sabia? Né? Se eu quiser, eu jamais faria isso. Jamais faria diante de Deus, tá? Deixa o Espírito se manifestar. Eu oro e deixo que Deus faça a obra, que a obra é dele, não é minha. Né? Então, mas tem pessoas que usam de neurolinguística, tem técnicas para isso, tá? De psicologia, de neurolinguística, de uma espécie de hipnose coletiva, que você pode promover um transe coletivo a uma galera, a 1000 pessoas, né? E as pessoas vão achar que você tem muito poder, mas não. Você tem uma oratória, você está usando uma técnica de neurolinguística. O ser humano é muito susceptível a ser sugestionado. Procura no YouTube cegueira de mudança. O que é cegueira de mudança? Procura efeito manada. Procura um vídeo chamado sala de espera no YouTube. Sala de espera. Conformismo social, sala de espera. Olha só que coisa. Quanto engano, gente. Você imita padrões, né? Muitas vezes achando que é verdade, mas você está seguindo a mentira, tá? Estou dando dicas para vocês aí. Aí eles acabam criando, para manter o povo na igreja cativo, porque eles não se falam mais da mensagem de Deus, né? Então eles vão criar uma série de eventos. A igreja virou um clube, né? Virou um clube. Eles vão fazer eventos, atos proféticos para restaurar o Brasil. Já viu o Brasil ser restaurado? Não. Ele não vai ser restaurado, porque a Bíblia diz que as coisas vão piorar, né? Falam sobre prosperidade, congresso de milagres, entrevista com demônios. Engraçado que o demônio fala tudo errado, né? O bicho tem milhões de anos, tem milênios e fala, nós vai fazer ele cair da bicicleta, bater com a cabeça na tauba. Quer dizer, que demônio é esse? Nada contra quem fala errado, quem não teve a instrução, que Deus vê o coração das pessoas simples. Mas eu estou dizendo que você pagar uma pessoa para ser demônio no altar é ridículo isso. E ainda mais eles escolhem pessoas simples, né? Para falar e ainda falam tudo errado. Olha, manifestação demoníaca em 25 anos de ministério eu só vi 5 vezes, tá? Não é brincadeira que você nunca queira ver uma, mas existe possessão, a Bíblia chancela isso, tá? Então eles criam todo um teatro, e é um teatro um tanto assim recreativo, para manter você no sistema, para que você fique preso no engano, né? Então, da mesma maneira que o diabo ofereceu para Jesus na tentação, ele não ofereceu, se prostrado você me adorar, eu vou te dar a glória e o reino de todo mundo, o dinheiro e a glória dos reinos da terra, porque a mim foi dado e eu dou a quem quiser. E Jesus recusou isso, Jesus recusou. Então ele está nos dando um ensinamento que aquilo não era uma tentação para Jesus. Jesus veio do céu, você acha que ele ia ser tentado a dinheiro na terra, gente? Jesus não se preocupava com isso, estava muito acima disso, né? Então, aquilo não foi uma tentação, foi um ensinamento para nós. Não se venda, não se corrompa, né? Mas lamentavelmente ele ofereceu essa mesma tentação a muitos homens, a muitos líderes, que simplesmente sucumbiram a isso. Sim, se ajoelharam e se prostraram diante de Mamon, se prostraram ao Baal do nosso século, tá? E em busca de quê? De fama, de dinheiro, e aí de suborno, né? Venderam a sua fé, comercializaram o amor. Gente, que coisa horrível isso, né? E isso não só nas igrejas, tá? O objetivo deles é fagocitar o mundo inteiro, não só a igreja. De maneira muito sagaz, ele atacou muito os jovens, porque os jovens de hoje é a geração da manhã. E hoje nós vemos, assim como um leão, o diabo é como um leão, lembra? Ele não é um leão, mas ele se assemelha ao leão. Ele escolhe a sua presa. Quem é a presa? Os mais fracos, os mais vulneráveis, aqueles que têm traumas, né? Então esses daí vão ser alvos. E os jovens hoje vivem grandes conflitos. Nós vemos uma geração muito conflituosa, a internet tem colaborado muito para isso, tem um lado bom, mas tem um lado ruim também. Então eles vão atrás dos mais frágeis. As músicas subliminares não existem mais, deram lugar a outro patamar, onde o diabo passa a ser glamorizado, onde dizer que você é satanista é legal, puxa, dá glamour, né? Eu falar de Satã, eu falar que eu sou satanista, eu faço parte de uma seita, eu faço parte de um grupo, o ser humano quer pertencer a algo, né? Lembra do show do tal de Travis, né? Eu vou mostrar que eu tenho imagem aqui, olha só, imagem do show, né? Como não é editado, vou mostrar a imagem que tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu não estou pegando repetido. Está aqui a imagem do show de um tal Travis, né? Nesse show aconteceu muitas coisas, tá? O palco foi meticulosamente planejado, tá? Olha isso aqui, uma apologia clara ao demônio, tá? Juntou milhares de jovens. E o que aconteceu?
8 pessoas morreram, tá? Pessoas tiveram ataques de pânico, outros foram pisoteados e muitos relatam que escutaram, podem pesquisar, muitos relatos que escutaram um tipo de som que eles nunca tinham ouvido na vida e que aquilo causou uma perturbação emocional muito grande, porque o diabo sabe tocar a nota sonora, ele conhece, foram criados instrumentos para ele sabe como tocar a nota que mexe no seu coração, ele sabe mexer com as suas emoções e sabe trazer perturbações também, tá? Então o show do Travis, muita coisa aconteceu, deixando claro aí, mas não foi só isso não, o palco foi meticulosamente planejado para ser um altar ao diabo. Eu não sei se vocês lembram de um lançamento de um tênis, né? Vou mostrar aqui para vocês, eu não vou falar a marca, mas eu vou mostrar, tá? Esse tênis aqui, esse tênis fez maior sucesso, vendeu instantaneamente, o estoque foi rápido embora, né? E aqui você vê que tem uma alusão a um texto de Lucas 10:18. Olha lá, por que tem Lucas 10:18 no tênis, né? Vi Satanás como um raio cair do céu, né? É isso que está dizendo. O tênis também apresenta o número 666, né? Olha aqui atrás, número 666. Também esse tênis aqui, e tinha o pentagrama também, vinha com pentagrama. Esse tênis esgotou a edição, foi uma edição especial, esgotou. E diziam ainda, foi divulgado, que nesse tênis tinha sangue humano na plataforma. É claro que não sangue puro, porque ele ia coagular, mas provavelmente havia sangue sim, misturado com alguma outra coisa, com alguma plástico, alguma resina, né? Mas olha só, esse tênis esgotou, porque glamorizava o satanismo. Não é uma coisa interessante isso? Como os valores estão mudando, né? Então, esse pentagrama, número 666, versículo bíblico, isso tudo, isso aqui é recente, essa questão desse tênis é recente, e é uma marca famosa, que patrocina muitos jogadores de futebol e coisa e tal. Vimos também uma manifestação, vocês já viram isso, vocês podem pesquisar, eu não vou pôr a imagem, manifestações de bruxas, né, que a favor de Vladimir Putin, né? Então, Putin começou a ser atacado, especialmente na OTAN, começaram a ameaçar e atacar e tudo mais, a Rússia, não vão atacar, não são burros, né? Putin é muito poderoso, né? E logo o Trump está de volta para protegê-lo. Ele deu uma saída francesa para ele poder atacar a Ucrânia. Eu já falei sobre isso antes. Então, muitas bruxas fizeram rituais para proteger o Putin. Ou seja, por que bruxas fizeram rituais para proteger um líder de Estado, né? Porque ele tem ligações, né? Que será? E também recentemente, deste ano, 2023, agora recente, hein? Tem que preparar a coisa. Do dia 28 a 30 de abril deste ano, 2023, ocorreu um grande encontro satânico. Segundo os satanistas, foi o maior encontro, né, que já existiu. Não, vai ter um maior ainda esse ano, dia 31 de outubro. Esse sim vai ser o maior de toda a história do satanismo, tá? Mas ocorreu um grande encontro satânico num hotel em Boston, um hotel extremamente luxuoso. Pasmem, os ingressos eram caros e foram esgotados em questão de horas. Agora fala para a pessoa investir R$30 no evento gospel, onde realmente a verdade seja falada. Fala para a pessoa investir R$60 por mês, por exemplo, para aprender coisas de Deus, né? Porque é mais ou menos o preço dos guardiões, né? Eu acho que é R$600 por ano, divide no cartão em 10 vezes, R$60 por mês, né? Quer dizer, se o dízimo, se você desse o dízimo, não existe dízimo, tá? Mas se você desse o dízimo, você ganha um salário mínimo, né? Sei lá, R$1.200, R$1.300, você ia dar para a igreja R$120, R$130. Você está dando menos da metade, né, por mês para receber um conteúdo exclusivo. Então, não deixa o diabo roubar a bênção de você. Se você tem um chamado, faça parte. Dá tempo de acompanhar um pelotão. Logo não vai mais dar tempo. Está muito na frente, tá? Então, eles rasgaram a Bíblia nesse evento, né? Rasgaram a Bíblia, né? E também eles têm pleiteado perante assim, as lideranças no mundo, e muitas delas têm aliança com o diabo, eles têm pleiteado o quê? Igualdade de expressão. A lei mundial, não só no Brasil, é um estado laico, você tem a liberdade de expressão religiosa. Então eles estão pleiteando ensinar satanismo na escola. Tem um vídeo meu no meu canal do YouTube chamado Satanismo nas Escolas. Dá uma olhada. Satanismo nas Escolas. Né? Já faz tempo que isso existe. Só que agora eles estão pleiteando isso como uma lei que permita que o satanismo seja ensinado na escola e a criança escolha se eu quero ser satanista, se eu quero ser cristã, né? O que eu quero ser da vida. Eu sou livre para ser o que quiser. Isso vem de Crowley, né? Faça o que quiseres, é tudo da lei, não é isso? Isso aí foi repetido por Raul Seixas.
mas a frase é de Crowley, tá? Então, o satanismo nas escolas, a criança escolhe. Então, nesse ano 2023, tivemos uma grande apologia ao diabo. Além de uma apologia ao diabo, é feito um trabalho estratégico para expor todos os podres da igreja. Toda hora aparece um podre da igreja, mas o povo olha e não enxerga, o povo está cego. Desperta você que dorme. Apareceu já mais de uma vez líderes espirituais em jatinho, contando pilhas de dinheiro, e tudo bem, as pessoas esquecem rapidamente, mas é ungido do Senhor, né? Só que não, né? Então, vão apresentar para a igreja, para o mundo, com bastante destaque, tanto a apologia ao diabo, quanto todos os podres da igreja, para que a pessoa que está de fora veja, puxa, a igreja é falsa, mas o diabo, o satanismo é verdadeiro, né? Eu quero ser satanista, dá glamour, ele me dá dinheiro, me dá fama, me dá poder, é tudo ilusão, porque você não vai viver para sempre, tá? E aqui nós somos uma pequena parte do todo. O que é 70, 80 anos na régua da eternidade? É nada, né? Então não brinca com Deus não, tá? Então a igreja, evidentemente, hoje, aquela que prega uns valores distorcidos, deformados, que enganam o povo, essas não são atacadas. Eles não estão nem aí para esses grandes ministérios que estão saqueando o povo, vendendo a porcaria ungida, né, cobrando dízimo, se autoproclamando apóstolo. Né? O satanismo não liga para essas pessoas, porque as pessoas não têm autoridade espiritual nenhuma e não estão levando ninguém aos céus. Ao contrário, são condutores cegos e estão levando essas pessoas para o inferno. É como você está num barco, num navio, né? E quem está no leme do navio é um falso profeta. Toda a tripulação vai para a tempestade. Se ele está levando o navio para a tempestade, vai todo mundo para a tempestade, não é assim? É isso que eles estão permitindo que aconteça. Agora, igrejas que falam a verdade, homens ou mulheres que falam a verdade, né? Desde que seja uma igreja, um canal no YouTube, algum comentário, qualquer um que seja, eles vão atacar veementemente, vão dizer que é fake news, que é mentiroso, que é satanista, vão ameaçar, como me ameaçam quase todos os dias já, né? Então, a verdade, ela é simplesmente hoje em dia ignorada, né? Porque muitos servem ao engano, né? Porém, um dia, muitas dessas pessoas que hoje servem ao engano, um dia eles conheceram a verdade. Um dia eles realmente serviram a Deus de todo o seu coração, né? E de repente se foram corrompidos, foram desviados, corromperam-se muito facilmente, achando que vão viver para sempre, né? E aí não adianta. E quem fala a verdade é duramente perseguido, escarnecido, caluniado, difamado, cancelado. Eu já perdi uma conta no Instagram, já perdi vídeo no YouTube, né? E até, se necessário, matam algumas pessoas, tá? Na entrega do Grammy, este ano, mais uma vez, houve uma apologia ao diabo. Sabe que o Grammy é um prêmio musical muito importante, né? E olha o que aconteceu aqui, uma das fotos, né, tiradas nesse Grammy. Uma apologia ao diabo. Olha aqui, ó. E pessoas famosas fizeram parte, hein? Vou mostrar mais algumas imagens. Eu quero ressaltar uma em especial. Tá vendo? Mais imagens aqui para vocês. Ó. Uma apologia ao diabo, clara, sem disfarçar nenhum, né? Pasmem. Nessa cerimônia participaram pessoas muito influentes. Um tal de Sam Smith. Madonna participou dessa cerimônia. Sim, Madonna faz parte do clube. Você acha que ela ganhou notoriedade rápida como, né? Um tal de Kim Petras também participou, e a Beyoncé também esteve lá, por exemplo, tá? Pessoas de renome, né? Muitos já falaram, como a Katy Perry já falou abertamente que ela fez um pacto com o diabo. Já tem vídeo que ela falou abertamente sobre isso. E quem é que patrocinou esse evento mesmo? Pasmem! Olha só quem patrocinou o evento. Quem patrocinou esse evento satânico, diabólico. Agora, o que tem a ver a indústria, né, esse tipo de indústria, com a indústria musical? Ainda mais quando se faz uma apologia do diabo. E essa mesma indústria te obriga a uma picada de abelha africana, né, que tem e causou muitos danos que eu não posso falar aqui, mas eu falo para os guardiões, tá? Então, foi patrocinado por um laboratório. Vocês estão entendendo o que eu não posso falar? Espero que vocês estejam entendendo, tá? O número de menores, eu tenho que usar esse termo, tá? De menores desaparecidos no mundo aumentou drasticamente. Digo e repito,
fiquem de olho em algumas datas. Solstício de inverno no hemisfério sul, Saturnália, 31 de outubro, fiquem atentos a algumas datas, tá bom? E 31 de outubro desse ano vai ser feito um grande ritual, esse sim, o maior de todos do satanismo, para abrir portais dimensionais e eles prepararem plataformas para o governo do anticristo na fase final. Então 2023 é um ano muitíssimo importante para eles. Muita coisa ainda vai acontecer esse ano e na medida do que eu vou podendo eu vou falar para vocês. Então nesse momento não vai voltar uma PAN porque eles têm que ter o cala-boca. Eles estão trabalhando veementemente, o STF inclusive, trabalhando na Agenda 2030, não por acaso, trabalhando também na censura, nas redes sociais, no mundo inteiro, tá bom? Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Então, por enquanto, a gente ainda consegue falar alguma coisa. Em breve, não vai poder falar mais nada, né? Então, no final, trazendo a resposta para vocês, por que Deus não acaba de uma vez com o diabo? Por que Deus oferece para nós, na verdade, o livre-arbítrio? Você tem uma escolha a fazer. Por isso que Deus não acabou com o diabo. E a sua fé precisa ser provada para ser aprovada, né? Precisa ser provada, e é provada pelo fogo, provada pela tentação. E o diabo vai apresentar diante de você a maçã, saborosa, cheirosa, vai te apresentar uma série de tentações, né? Então, por exemplo, a autoridade espiritual você tem que conquistar, você não ganha. E hoje dizem que você ganha, você leva a porcaria ungida, você tem autoridade. Mentira, estão te enganando, tá? O diabo é o pai da mentira. Deus, ele deseja que as pessoas se aproximem dele voluntariamente, por amor, não por interesse, não porque através da prosperidade, da cura, do milagre, né, ou para assistir a uma possessão demoníaca, sei lá, né, vai na igreja para isso, né, mas que realmente vá por amor a Deus, que eu estou adorando por amor a Deus, em espírito e em verdade. Essa é a verdadeira adoração, né? Lembrando, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. Seja feito, ó Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu, só que a gente quer a nossa vontade, né? Então Deus, ele quer pessoas que se aproximem dele por amor, não por interesse. Deus procura homens e mulheres segundo o seu coração, que sejam imunes às astutas ciladas do diabo, porque o amor vence, o amor é maior. Sabe, então não importa que te ofereçam dinheiro, já me ofereceram para entrar em política, para apoiar política, já me ofereceram dinheiro, uma série de coisas. Então você, meu irmão, não caia nessa, porque você é trigo, mas tem joio no nosso meio. E às vezes você vê o joio caindo e você acha, puxa, ele ficou rico, né? Ele aceitou um suborno, de repente ele traiu a esposa traiu o marido e ninguém ficou sabendo, mas Deus está vendo, né? Quer dizer, ele aproveitou, ele achou alguém numa plataforma aí de relacionamento só para fazer sexo, né? E essa pessoa é líder da igreja e usa plataformas, né, de sexo para isso, né? Para fazer escondido, para ninguém ver, para ninguém saber, mas os olhos de Deus estão em todo lugar. O que eu conheço de cristãos utilizando aplicativos em busca de sexo, apenas sexo, é aterrorizante, é muito. E eu estou falando de líderes, tá? De levitas, de pastores, de diáconos, de presbíteros, de pessoas na igreja, de lideranças, tá? Não é apenas o crente em si, mas lideranças também, o que deixa mais claro. Ou seja, o louvor está contaminado, né? Se alguém do louvor, né, por exemplo, entrou no aplicativo de baixaria, né, só para sexo, né, e depois vai lá cantar louvor, você acha que esse louvor, Deus ele vai receber esse louvor? Se a pessoa de repente traiu, né, dentro do casamento, né, traiu a esposa, traiu o marido, você acha que Deus vai abençoar esse pastor ou essa pastora, né, dentro do altar? Claro que não, porque ela perdeu autoridade, ele perdeu autoridade espiritual. Você, meu irmão, minha irmã, guarda isso, você é trigo, você não é joio, você é trigo, você é remanescente fiel, é o que a Bíblia diz, você é trabalhador da última hora, né, você é puro de coração. Deus procura os puros de coração, que buscam em primeiro lugar o reino e a tua justiça, buscam amar a Deus em todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Ele busca os humildes, pois o mundo precisa de referência, precisa de você como referência, de modelo, né? Pois nós não estamos aqui, repito, apenas para uma missão, é muito maior do que isso, transcende a isso. Você está aqui, eu estou aqui com um propósito, e esse propósito é enaltecer a Deus, é ser referência, é ser luz para o mundo, é não cair nas astutas ciladas do diabo, tá? Seja luz. O diabo coloca diante de você
você uma série de tentações todos os dias. Ele vai te colocar dinheiro, oportunidade de você ter poder fácil, atalhos. Não existem atalhos, tá? Você não vai... As pessoas querem dinheiro, mas não querem estudar, não querem trabalhar. Não existe. Querem ter unção sem santificação, querem ter vitória sem luta. Não existe, isso é mentira, é engano, não caia nessa armadilha, tá? Oferecem prazer nas drogas, o que tem de droga por aí, o que tem de crente viciado em droga, pastores, líderes viciados em drogas, porque muitos não conseguem cumprir as metas estabelecidas, então eles usam drogas para atenuar a dor, porque não pode dividir com ninguém. Se falar que de repente ele está pecando, ele adulterou, ele aceitou suborno, alguma coisa e tal, ou ele está ali por profissão, não mais por amor a Deus, não por chamado, ele não pode falar isso, ele vive com um conflito interno muito grande, e muitos líderes são viciados em drogas, várias categorias de drogas, não vou nem citá-las, e repararam que aumentou muito o número de suicídios entre líderes espirituais, porque eles são extremamente cobrados. São cobrados para bater metas, não para alcançar vidas, mas para ter dinheiro, para alcançar dinheiro e manter esse prestígio. Aí muitos entram em conflito, não tem com quem dividir, não tem com quem compartilhar, né? Então acabam muitas vezes tirando a sua própria vida. Isso tem acontecido no mundo inteiro, tá? Podem pesquisar. Líderes espirituais do mundo inteiro têm tirado suas vidas. Isso é muito sério, gente, isso é muito sério. O diabo tem atacado sem clemência, sem dó nenhuma. Então vão atrás de drogas, vão atrás de fama, vão atrás de prazer sexual, porque o diabo apresenta. Olha, tá aqui, ó, tem uma oportunidade para você, olha aqui, né? Oferece para o homem uma mulher, oferece para a mulher um homem, né? Uma facilidade, deve ser casado, e oferecer uma facilidade, né? De você ali no momento tal. Eu já conheci filha de pastor que acabou tendo relação sexual, casada, tá? Casada, relação sexual com o líder de louvor da igreja, porque ela fazia parte do louvor também, ela ia mais cedo para ensaiar, nesse mais cedo tinham relações, e louvavam a filha do pastor, traía o marido, né, e ainda com o líder do louvor. Isso assim é só a ponta do iceberg, tá? Tem coisas estarrecedoras que acontecem nos bastidores. Então tudo isso aqui na nossa vida, meus irmãos, é temporal, é passageiro, viu? Então faça o melhor hoje, não deixe o bem que você pode fazer hoje para amanhã, talvez amanhã não exista. Não caia na astuta cilada do diabo, não caia nas armadilhas dele, porque depois que ele te levanta, ele te derruba também, ele tira tudo de você e te expõe à vergonha, tá? Ele vai ser o acusador. Pecado confessado é pecado perdoado, né? Eu erro, você erra, nós estamos sujeitos ao erro, né? O único que não errou foi Jesus. Mas, de repente, o diabo, ele lembra de tudo que você errou e ele joga na tua cara. Lembra o que você fez? Você roubou, você adulterou, você mentiu. Lembra o que você fez? Ele joga. Aquilo já foi confessado, já foi perdoado, já não existe mais para Deus. Mas o diabo, o acusador, continua tocando. Se você aceitar isso, você cai, simplesmente você cai. Por isso a Bíblia diz, vigiai e orai sem cessar. Não é um final de semana, é todo dia. Tá? Eles querem rebaixar a sua fé, querem fazer com que você se sinta um lixo, que você se olhe no espelho e se sinta imerecedor ou imerecedora da graça e da glória de Deus. Lembre-se que o diabo é o pai da mentira e você, meu irmão, minha irmã, é filho da luz, tá? A verdade é sua insígnia, tá? A verdade tem que ser a sua patente, a sua honra tem que estar acima de tudo, honrar a Deus acima de todas as coisas, tá? E o amor tem que ser a nossa marca, a sua marca e a minha marca tem que ser o amor. Vivemos um momento onde o amor tem se esfriado, então a nossa responsabilidade é reacender a chama da fé. Minha responsabilidade, meu propósito, teu propósito, tua responsabilidade. Juntos nós somos mais fortes. Então vamos parar de contendas no nosso meio, vamos nos ajudar mais, vamos estender a mão, vamos dobrar o joelho, vamos ter vida com Deus, gente. Jesus está voltando. Vivemos uma geração que estamos muito próximos de um cenário apocalíptico, né? Tá tudo acontecendo conforme foi previsto. As profecias estão aí. Tá? Só não enxerga quem dorme. Desperta, tu que dormes, tá bom? Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, né? E lembre-se, o amor é a sua marca. Deixa que o amor venha nortear a sua vida, viu? Que Deus te abençoe e te guarde. Até semana que vem.